Muito bom você estar aqui. Vamos para a palavra de Deus. Queria trazer uma palavra. Antes que você fique preocupado, é uma palavra que vai trabalhar muito sobre a reconciliação. Primeira coisa, eu trouxe duas palavras. Eu tenho me posicionado em relação à importância da igreja se colocar, se pronunciar em relação às verdades e valores em todos os âmbitos da sociedade. Eu sei que isso gera algumas coisas, às vezes chateações, e nós estamos num momento muito delicado, e isso muitas vezes tem trazido conflitos na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, porque as pessoas não têm, desde lá de trás, eu tenho pregado, se você começar a perceber, quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, eu tenho falado, irmãos, vamos ter um olhar espiritual das coisas, nem tudo é só aqui e agora, nem tudo é físico. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim, a nossa luta, a nossa batalha, não é contra a carne ou contra o sangue, ou contra seres humanos, ou contra pessoas, mas contra os principados e potestades. Ele está falando que existe uma guerra espiritual que a gente não percebe. Às vezes a gente está brigando com o marido, e existe um mal, existe uma guerra espiritual que a gente está lá, achando que o problema é o marido, achando que o problema é a sogra, achando que o problema é o cunhado, achando que o problema é o patrão, achando que o problema é o político, achando que o problema é um monte de coisa. Então a gente fica, o problema é o Lula, o problema é o Bolsonaro, o problema são tantas coisas, a gente fica e a gente começa a defender, hora que vê, a gente está de mal de amigos, a gente está brigando, a gente está ofendendo, a gente está... E vira uma sociedade polarizada e que o respeito, a cordialidade, o amor passa longe, porque a gente não consegue perceber, a igreja principalmente, não consegue entender que existe uma luta muito maior, e a igreja não assume a sua posição, e a sua posição tem que ser de pacifista, mas não de passividade. Nós somos pacíficos e temos que entender contra quem é a nossa luta. Para amanhã depois, a gente não está brigando com pessoas. Se pessoas querem brigar com a gente, daí tudo bem, porque isso vai acontecer. Pessoas brigaram com Jesus. Jesus não brigou com pessoas. Jesus brigou com sistemas. Jesus condenou e Jesus falava sobre várias coisas, mas ele não falava, ele falava sobre pecado, ele falava sobre erro, sobre injustiça, mas ele não, porque ele sabia que a luta dele era contra o principado, contra os principados, contra o príncipe desse século, que tem cegado o entendimento das pessoas. Então, por conta disso, eu vejo que dentro das igrejas, e daí isso se estende para as casas, se estende para famílias, para sociedades, e hoje nós vemos, eu tenho grupo da família, que chegou um momento que eu queria sair, porque pessoas que eu amo, e não dá nem para você tentar conciliar ali, porque fica uma coisa difícil, porque começa... um expondo a sua ideia, a hora que vê está um atacando o outro, não estão atacando, não estão já defendendo as suas ideias, seus posicionamentos, mas já começam a se ofender, pessoas que se amam, ou pelo menos deviam se amar, mas por causa de ideias, por causa de posicionamentos diferentes, e isso, Deus nos deu livre-arbítrio, e a gente precisa entender a nossa posição,
E eu precisava terminar isso. Eu sei que eu falei talvez 2 palavras que eu não sei, e às vezes talvez você possa falar, nossa, ainda bem que o pastor falou que era só 2, porque amanhã eu preciso dar mais essa para que a gente entenda. E aqui já vou adiantar, é uma palavra de paz, para a gente se tornar pacíficos, e para a gente voltar a poder falar amanhã depois num grupo de WhatsApp ou na família, e olhar para aquele que pensa diferente de mim, para a gente ver quem que é o nosso inimigo, para a igreja identificar quem é o inimigo dela. Se os outros não querem identificar, o problema é de cada um, mas nós, como tendo a mente de Cristo, ou sendo espirituais, precisaríamos ter discernimento espiritual, ou discernir as coisas espiritualmente. Hora que eu vejo, a gente está lá, está um crente fazendo assim, ó, o outro dizendo assim, peraí, será que é isso que a gente está defendendo? Eu estou aqui defendendo, como eu falei, valores e princípios. Se algum desses, porque a gente precisa, se eu, na minha análise, na minha percepção, no meu conhecimento, algum desses chega mais perto para defender isso, eu posso sim me posicionar, mas não que de repente eu tenha que brigar com todo mundo que é do outro, ou não sei o que, ou de repente pegar um desses e começar a falar assim, não, tudo que a pessoa fala é que ele fala. Eu quero dizer que nem Lula e Bolsonaro seria líder meu aqui, porque eles não estão disputando uma vaga para ser líder da igreja, eles não estão disputando vaga para ser pastor, ou para ser líderes religiosos, porque se fossem, no meu ponto de vista, nenhum seria, eu não escolheria nenhum para ser líder aqui nessa igreja, nenhum dos dois passaria para ser líder dessa igreja. Agora eu preciso escolher um para governar o país, e para governar o país, a gente diante das escolhas, eu coloquei esses dois porque são os mais evidentes. Tem outros aí, ou qualquer um que seja, eu também, isso daí você pode estender se você tem os teus candidatos, talvez você faça a tua análise, você colocaria aqui, não, talvez não, mas a gente precisa escolher, mas nem por isso, a gente precisa colocar um ou outro, como o Salvador, como o mito, como o Messias, porque Messias só tem um, e se chama Jesus Cristo, Rei só tem um, a minha esperança maior está nesse, quem eu defendo é esse, e de alguma maneira eu preciso optar, porque como cidadão eu preciso sim me posicionar, então eu me posiciono de acordo com aquilo que a minha consciência de cristão me leva diante do conhecimento, não só bíblico é o principal, mas diante dos fatos, não diante de narrativas, não diante de, como eu falei, diante de contos de fada, não diante de coisas que a gente cresceu ouvindo, mas depois que a gente cresce e começa ouvindo outro, ouço o que é a favor de fulano, ouço o que é a favor de ciclano, ouço o outro, começo a ir a fundo na história, não leio um livro apenas, não leio uma cartilha, mas tenho um amplo conhecimento, começo a não ser mais manipulado por um ou por outro, e começo diante disso orar e pedir discernimento, porque acima de tudo isso, tenho discernimento e o principal, espiritual. Espera aí, o que está em jogo? Será que é só política? Será que é só a presidência do país, o comando desses 4 anos? Eu quero dizer que tanto Lula como Bolsonaro vai passar daqui 4 anos. O que está em jogo? Será que sabe, a gente às vezes fica e a gente começa como cristão, e dá início por conta disso, a gente a hora que vê, já passou Lula e Bolsonaro, já passaram-se as políticas aqui, mas o meu primo vai continuar sendo meu primo,
O meu irmão aqui da igreja vai continuar sendo meu irmão da igreja. A pessoa, às vezes, ali que ainda não é meu irmão, mas amanhã, dependendo da minha postura, pode se tornar meu irmão. Isso vai passar e a gente precisa ter noção. E eu escolhi um texto para a gente falar um pouquinho sobre isso e o posicionamento da igreja. O tema da pregação, da palavra, é desmascarando o espírito de engano. Desmascarando o espírito de engano. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos, eu vou falando para os irmãos quais versículos eu vou lendo. Os irmãos podem acompanhar aqui, mas os irmãos grifem aí, principalmente esses versículos, para os irmãos lerem depois, em casa. 2 Samuel, capítulo 20, vamos ler o versículo 1 e o 2, depois eu vou pular para o 6. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei. Davi aqui era rei. Seba estava falando: não vamos parar de seguir o rei Davi, cada um siga o seu caminho. Mas no fundo, quem é o desordeiro, quem quer trazer desordem, na verdade quer arrumar seguidores para si. Então todos de Israel ouviram, o versículo 2 ainda, Seba. Mas os de Judá, de 12 tribos, só uma tribo permaneceu com seu rei, e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Aqui estava um momento de estabilidade no país, e Davi estava tentando colocar ordem, mas daí nesses momentos de abalo, de complicação, sempre tem alguém, em vez de ajudar, para falar: não, vamos parar com isso, cada um segue o seu. Versículo 6, disse então Davi a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Absalão também era um rebelde. Chame os meus soldados e o persiga, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Versículo 7, assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Cada nome legal, hein? Você que está esperando algum filho aí, Bicri, que nome lindo. Versículo 14 agora. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maacá. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maacá. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade. Versículo 16. Uma mulher sábia, diga uma mulher sábia. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que venham aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselhos na cidade de Abel, e isto resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema,
mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Alguém já conhecia essa história? História doida, né? Daí você fala: pastor, aonde você foi arrumar essa história? Eu quero dizer que essa história é um relato, um retrato dos tempos de hoje. As histórias do Antigo Testamento, embora reais, são apenas sombras do que haveria de vir, o que aconteceria. Nós estamos na nova aliança. Esse negócio de cortar a cabeça, esse negócio era um simbolismo. E são lições. As histórias do Antigo Testamento, embora sejam reais, elas para nós, elas trazem lições espirituais. Não são lições literais. Então, pastor, então a gente precisa pegar os rebeldes e cortar a cabeça e lançar? Não, é uma história, você vai perceber, nós precisamos pegar as lições espirituais. E essa história ilustra muito bem o que temos vivido em nosso tempo, em nossa nação, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. A rebelião. Mas essa rebelião, o que será que é? Eu queria colocar versículo 1 e versículo 2. Seba, um desordeiro que se rebela e leva muitos a se rebelarem contra o rei Davi, representa um espírito de engano e de rebelião. Ele representa um espírito que é contra o rei Davi, contra a vontade de Deus, porque o rei Davi, o reino de Davi, representa o reino estabelecido por Deus, representa hoje para nós o reino de Cristo e sua vontade. Hoje para nós, o reino, para eles, o reino davídico, é o reino de Cristo, porque Davi foi levantado como rei, e daí da sua descendência, Deus prometeu que sairia o Salvador, o rei. Do trono de Davi nunca mais sairia um rei, e do reino dele sairia o rei que ia governar todas as nações. E você sabe qual é esse rei? Jesus Cristo. Esse rei que hoje representa para nós, esse reino de Davi, é o reino de Cristo, é o reino que Jesus veio estabelecer, e falou sobre é chegado o reino de Deus. Ele estabeleceu o reino, e hoje, aqueles que se rebelam contra esse reino, estão sendo influenciados por esse espírito de Seba, ou melhor, o espírito do anticristo, ou o espírito que se opõe a Cristo, ou o espírito que não se submete ao rei Davi, ou ao rei Jesus. Dá para entender? Primeiro, daí você fala: pastor, você está falando do rei não, eu estou falando que Seba é esse espírito que tem trazido confusão, engano. E se tem uma coisa que caracteriza o fim, é o espírito de engano. Duas coisas, dois espíritos que vão dominar o finalzinho, é o espírito de engano e o espírito da apostasia, e nós estamos vendo demais aí. Mas esse espírito de engano, esse espírito de rebelião, chamado espírito do anticristo, você pode falar: mas anticristo, eu estou tentando, a gente fica tentando descobrir quem que é o anticristo. A gente acha que o anticristo é uma pessoa, e será manifesto no final, através de uma pessoa, mas esse espírito de anticristo já tem atuado em várias pessoas, e não é desde hoje. Olha o que
o João, que escreveu o Apocalipse, em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Na época lá já de João, na época apostólica, muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Ué, mas não vai ter um anticristo só? Não, para o final, mas são pessoas que são influenciados por esse espírito de engano que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito está dominando cada vez mais, é o espírito que cega o entendimento das pessoas e que faz com que elas não percebam um monte de coisas, são levadas. Você percebe aqui que esse Seba, cara, rei Davi nessa época, ele já tinha enfrentado gigantes, ele já tinha conquistado um monte de coisa, ele já tinha inclusive enfrentado o próprio Absalão, ele já era o cara. Mas levanta um cara gritando lá: não, cada um vai para sua casa, cada um faz o que quer, nós não temos um rei, nós não temos uma ordem, ninguém precisa seguir uma ordem, é um desordeiro, cada um faz o que quer, cada um segue a sua verdade, não existe mais uma lei, uma verdade absoluta, não existe mais regra, vamos cada um. Ele começa a falar um monte de coisa legal, sabe o que acontece? Um monte de gente segue. Você consegue identificar isso hoje, nos nossos dias? Não existe mais lei, para quê? Não existe mais certo e errado, não existe, vamos parar, não existe mais igreja, não existe mais Bíblia, não existe mais lei, não existe mais certo e errado, cada um vê o que faz. É o espírito do anticristo atuando nos nossos dias, e usando os Sebas dos nossos dias. E o problema é que esse espírito, ele é sedutor, ele conquista muita gente, porque ele fala o que as pessoas, o que a natureza humana pecaminosa, o que as pessoas gostam de ouvir. Isso vai me dar o conhecimento de Deus, eu vou ser igual a Deus, eu não vou precisar mais ouvir o que Deus tem para mim, o que Ele quer que eu faça no final da tarde, na viração do dia. Ele fala: não, eu vou poder agora ser um Deus. Que legal, então daí que eu quero esse fruto. Eu não preciso, eu vou poder ser independente. Que legal. E daí de 12 tribos, 11 seguem. Você sabe que Satanás, ele é descrito como o sedutor, o cara o mercador, e não lembro se é Ezequiel ou Isaías descrevendo Satanás na rebelião do céu, fala que ele com seu mercado legal, a maneira como ele fazia suas negociatas com os anjos, que ele era sedutor com os anjos, ele ficava: ei, Deus não sei o que, olha, não sei o que, Deus é injusto, você viu que Ele me fez maior que você, eu lá, vai ser todo mundo igual, não vai ter esse negócio de hierarquia não, lá é todo mundo igual, não, você vê, esse Deus, Ele faz eu maior que você, Ele faz o querubim maior que o anjo, o serafim maior que não sei o que, Ele faz hierarquia, eles daí não é normal, Ele faz acepção de anjo. Onde já se viu? Você viu da parábola do talento, que para ele entrega 5, para outro ele entrega 2, para outro ele entrega 1, olha, não, eu vou ser um Deus, vocês me seguirem, você vai, é verdade, né? Não, lá você vai ter um ministério lá no inferno, você vai ser ministro lá no inferno, lá você vai, então começa e o povo gosta disso. Isaías 14, não, Isaías 14, mas qual o versículo aí, se achar depois, mas depois se achar aí, depois se o senhor achar, o senhor fala. 1 João 4, 3 e 4, por favor. 1 João 4, 3 e 4. Tem outro aqui que fala sobre Satanás, a sedução, que ele era sedutor.
Mas todo espírito que não confessa Jesus, que não reconhece o reino de Cristo, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Ah, não, mas quando que o anticristo vem? Não, o espírito do anticristo já está reinando aqui, já está fazendo uma anarquia. Filhinhos, mas vocês não precisam se preocupar. Ai, pastor, eu sou enganado. Pastor, eu estou sendo... Ai, é difícil, né? Porque são tantas informações. Não, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ah, o Espírito está aí, mas nós temos um Espírito maior, mais poderoso. O Espírito que habita em nós não é o Espírito do engano, mas é o Espírito da verdade. E por isso que nós precisamos recorrer a isso, a esse Espírito, a essa palavra, porque daí não tem espírito do anticristo que possa nos enganar. Apocalipse 12, 9, diz, o próprio João se referindo a Satanás, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Aonde? Ele é chamado que engana o mundo todo. Coloca na ARA, por favor, esse texto. Na ARA, em vez de falar que ele é o que engana, se refere a ele como sedutor. Dá para colocar na ARA? Apocalipse 12, 9. Olha lá. Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Por isso que tem muita gente que segue. Você já percebeu a sedução? Como que esse espírito usa a sedução para enganar muita gente? Você vê quem que ele coloca para enganar, para divulgar o engano dele? Ele coloca muita sedução, muita sexualidade, tudo que envolve a sexualidade está envolvida nesse espírito de engano. Porque o homem, a sedução, a hora que ele vê, é verdade. Não, mas Deus que criou o homem assim, e começa com a sedução e com tantas meias verdades, porque a serpente é sagaz. Então, meu querido, vamos lá, usando esse texto para trazer para os nossos dias. Seba é o espírito, aquele bagunceiro, desordeiro, rebelde contra o rei Davi. É o espírito que tem atuado no nosso tempo. O rei Davi, o seu reino, é o rei Jesus, é o reino de Cristo para esse tempo, é a sua vontade sendo estabelecida nesse tempo. Os que seguem Seba são os que têm sido seduzidos e enganados pelas mentiras desse espírito. Todos aqueles que têm seguido. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz: sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mais amantes dos prazeres do que servos da vontade desse rei chamado Jesus, tendo aparência de piedade ou de bondade ou de... é tudo para o bem, é amor para cá, tendo essa aparência, mas negam o poder de Cristo e afasta-se também destes. Isaías 5, 20, 21, para terminar esses textos. Ai dos que chamam, ai na Bíblia, toda vez que tem um ai, significa juízo, o juízo de Deus. E eu queria falar que esse texto que eu peguei, aquela cidade
estava tendo, seria quando Joabe vai com o exército do rei Davi, era para colocar um juízo naquela cidade, por causa da rebelião de um homem, por causa da rebelião não de um homem, de todos que estavam seguindo aquele rebelde, por causa da rebelião de um povo, mas que estava sendo induzida por um homem ou por um espírito. Aquela cidade estava na mira do juízo de Deus, ou na mira do juízo do rei Davi. Deus já demonstrou e já destruiu várias cidades, várias nações, já mandou juízo dele, inclusive para o seu povo, porque o seu povo seguiu esse espírito. E naquele momento, aquela cidade, aquele povo estava em juízo, ou seria destruída, porque eles estavam seguindo esse espírito. Ai dos que chamam o mal bem, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que chamam as trevas de luz e as luzes de trevas, que faz do amargo doce e do doce amargo. Sabe que isso daqui a inversão dos valores. Ai daqueles que têm invertido os valores, falado o que Deus fala que é bom, não, isso é ruim. O que Deus fala que é certo, isso é errado. Começa com isso vem juízo. Tem juízo pela frente para aqueles, ou para a nação, ou para o povo, ou para a família, ou para a igreja, ou para um povo que chama, que acha que o mal é o certo, que o bem é o certo, e assim por diante. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Meu querido, tá difícil e eu tenho que estudar bastante. Meu pai foi esses dias em casa e eu comecei a mostrar. Ele falou assim: Marinho, você está dando aula na igreja. Você está dando aula, você não está pregando, você está... Eu fui lá em casa, eles foram em casa esses dias, eu comecei a mostrar um monte de coisa para ele. Coitado, acho que enchi ele, né? Porque eu comecei a mostrar um monte de coisa e estudar e começar. Tem coisa que eu fico com isso daqui, os textos, a hora que eu começo a ver um monte de inteligente, que na verdade são inteligentes aos seus próprios conceitos, acham-se, olha, porque fala bonito, porque sabe falar, sabe se expressar, pega 3, 4 números, pega algumas notícias e alguns fatos verdadeiros e colocam com outros fatos não tão, e de repente a hora que vê e fala 100 vezes aquilo, a hora que você vê, você está falando, nossa, é verdade, né? São sábios aos seus próprios olhos, mas tem juízo para isso. Abel Bet Maacá, que é a cidade, são as nações, representam as nações, as igrejas, as famílias que estão sob o juízo do rei Davi, ou do céu, por causa de sua rebelião. Você sabe por que o povo de Deus foi para Babilônia? O povo de Deus, porque Deus não queria mandar juízo para aquele povo, por isso que mandou a misericórdia antes. Deus mandou vários profetas. Vocês precisam se afastar dos falsos deuses, vocês precisam parar de seguir essas nações, vocês precisam parar de cometer esses erros, vocês precisam parar de fazer as escolhas que vocês têm feito, vocês precisam começar a se voltar para o Senhor, vocês precisam se arrepender, vocês precisam. Passa um profeta, passa outro, vem o último Jeremias e chora porque ele não vê a nação. Chega uma hora que Deus fala, não tem jeito, eu vou ter que mandar juízo. E nesse juízo, sabe quem estava lá? Daniel, o próprio Jeremias. Estava lá os fiéis no meio desse juízo, mas porque a nação não se arrepende, vem juízo, quando
a igreja, ou quando os profetas, ou quando o povo de Deus não consegue ser luz o suficiente para mudar uma nação. Vem juízo de Deus. E sabe quem é afetado por esse juízo? Tanto bom quanto maus. Essa mulher sábia, para mim, representa e tem que representar a igreja fiel, a igreja sábia, a igreja intercessora, a igreja conselheira, a igreja pacífica, a igreja fiel. Mas por ser tudo isso, ela pode e deve se pronunciar com autoridade. Eu vou repetir que talvez você não pegou. Está para vir um juízo de Deus, por causa que a nossa nação, por causa que a igreja de Cristo, porque muitos têm seguido esse engano, esse espírito do engano, a ponto de hoje a igreja ficar se a favor ou contra do ao aborto. Você vê hoje pastores defendendo o aborto. Você vê várias pessoas na igreja que, isso não é pauta para a igreja. Espera aí, o que é a Bíblia? Não, o que você fala sobre ideologia de gênero? Não, acho que não é coisa eu sou a favor, cada um tem liberdade. E daí começa a repetir aquilo que eu falei, muito mais o que os papagaios do diabo estão falando, do que propriamente a palavra de Deus. A igreja também, infelizmente, porque se é o mundo, você entende, fala, não, a igreja tem que se levantar como essa mulher sábia. Não, mas a igreja está lá, a hora que você percebe, está sendo envolvida por esse espírito de engano. E eu quero dizer que vem juízo, porque Deus não se deixa zombar, não se deixa escarnecer. Deus é um Deus de juízo, e vem juízo. Tem nações recebendo juízo. Juízo não é do diabo, o juízo vem de Deus. Deus julga o seu povo, Deus julga, começa pela casa de Deus, pela omissão, pela falta de posicionamento. Hoje a maioria dos cristãos não leem a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso escudo, que é a nossa espada. Vai, não, mas daí eu quero me posicionar. Vai com a espada de Pedro, com a espada carnal, querer sabe que não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer todo sofisma. O que é sofisma? Sofisma são mentiras travestidas de verdades, que o inimigo, que esse espírito de engano tem colocado no mundo. Mas sabe o que a igreja faz? Não tem usado essas armas, porque ela não conhece essas armas. Essas armas é a palavra de Deus. Essas armas são a intercessão, é a oração, é o jejum, é a consagração, é a fidelidade, é a coragem, é a ousadia, é a unção, é a autoridade no poder do nome de Jesus. Mas a igreja está muito ocupada com a sua casa, com a sua família, apenas com os seus, com a minha comida. Num dia da eleição, pensa, peraí, eu vou votar naquele que é meu amigo, eu vou votar, peraí, você vai asfaltar a rua da minha casa ali? Então tá bom, então eu voto no C. Vou votar naquele que aparece, aquele eu conheço, aquele era jogador de bola, aquele era artista, eu não vou nem, a gente para, não, a gente fica, nossa, esse é contra, olha, esse daí não fez nada para o meio ambiente, a pessoa vive jogando lixo na rua. Não é uma igreja fiel, não é uma igreja que tem buscado ser exemplo. Por isso que não pode se levantar como essa mulher sabe e falar, peraí, chama Joabe lá. Porque a autoridade da igreja começa com a unção que vem através da palavra de Deus, da oração e do jejum. Porque isso traz exemplo, faz a gente ser um pouco mais do que apenas críticos, apenas murmuradores. Nos torna profetas, nos torna voz
do céu aqui na terra, nos torna luz, nos torna sal, e daí nós temos a autoridade para intermediar, porque é isso que essa mulher é isso que um sacerdote é. E o Senhor fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdote é aquele que representa Deus diante do povo e o povo diante de Deus. A igreja tem feito isso? Não. A igreja tem brigado, alguns têm brigado, outros têm omitido, outros têm feito várias coisas. E para terminar, primeira coisa então, se a mulher sábia, essa mulher sábia que tem que ser a igreja, tem que ser eu e você, primeira coisa que essa mulher sábia, diante de uma ameaça, e eu quero dizer que nós estamos diante de uma ameaça, meu querido, a nossa casa está diante de uma ameaça, a nossa família está diante de uma ameaça, porque já está aí, esse seba, esse espírito de engano já tomou conta das escolas, da educação, da política, de tantas coisas. Hoje, é isso que eu falo, a igreja está dormindo. Eu quero dizer que há quantos anos atrás a gente começou a ouvir o José Irion dos vídeos lá? Então faz conta aí, você me auxilia aí. 22, 23 anos, nós ouvimos um pastor que começou a falar do perigo dos desenhos, do perigo como a cultura, como a arte, como os desenhos, como os filmes estavam introduzindo o homossexualismo nos desenhos, a pornografia, como estava induzindo as crianças e que isso ia gerar um aumento absurdo dessa questão da homossexualidade. E muitos, que bobeira, desenho da Disney, filme da Disney que a gente amava, gibi, hominho, boneca, isso daí é loucura, isso daí é bobeira. Mensagem subliminar, tantas coisas, a gente ficava, isso é bobeira. Passados-se 20 e poucos anos, olha o que está. Será que era bobeira? Será que se a igreja tivesse ouvido um profeta que foi levantado por Deus, um homem de Deus, será que a igreja poderia ter se posicionado e falar assim: peraí, olha o perigo disso, olha o perigo, vamos levantar a igreja, vamos levantar os muros, vamos nos posicionar? Não, já há tempo estão falando sobre essa questão da ideologia de gênero nas escolas. Não, você vê como que está. Eu quero, não sei se você não precisa ficar desesperado, mas você precisa se preocupar. Não sei se você sabe já que aqui no Pujol, aqui no Industrial, já o grande desafio aí dos meninos e das meninas é eles serem bi, porque a menina, para aceitar um menino, esse menino tem que também beijar o homem, porque senão ele não é homem para pegar a menina. E a menina só aceita, e o menino só aceita a menina se a menina também já beijou. E daí às vezes alguns, eu não ligo para isso, eu sou liberal e não sei o que e tal. Isso daí está nas escolas em geral, e eu já ouvi que está aqui também, já chegou aqui. Esse é o desafio, para mostrar que o adolescente, ele é liberal, porque se ele não for liberal, ele vai ser retirado da turminha. Ou seja, ele não é um cara assim que vai ser o bambambam da escola, e nem a menina vai ser a bambambam. Ela é careta, e ele é careta. Para ele ser o cara e para a menina ser a menina, ela tem que também beijar na boca de menina, e o menino tem que também beijar na boca de menino. E o desafio é isso. Você faz? Então prova. Chama lá o menino, beijo. Então tá, você pode sair comigo, porque eu já vi você beijando o menino. Não, você sai, então beijo o menino. Então beijo. Então isso, hoje se o menino quiser sair, olha só onde nós chegamos. Se o menino quiser sair com uma menina antes, ele tem que dar um beijo no menino. Não, é o fim da picada. Daqui um tempo, se o menino quiser amanhã depois namorar uma menina, ele vai ter que... Ou a igreja começa a se levantar e falar: não, peraí. Ou os adolescentes, ou jovens, e graças a Deus aqui a gente... Não, peraí.
Menina, para eu sair com você eu preciso fazer isso? Então você não é menina para mim. Menina, você precisa... Não, então vocês não, porque isso daí não prova nada, pelo contrário, prova que a decadência, onde vocês estão entrando, o meu valor não é esse, o rei que eu sigo não é esse daí, os valores são esses daí. Mas sabe por que chegou nisso daí? Vai piorar. Já tem um monte a última é da cartilha aí, falando que os professores, e daí você começa, não sei se já chegou isso aqui, mas já está nos lugares, para acalmar as crianças, para ir contra a Damares que veio falar, e ainda coloca como uma chacota, tem a imagem da Damares, para acalmar as crianças nas creches, nas escolas, as crianças novas que são muito agitadas, o que faz essas crianças se acalmarem é o toque nas áreas genitais, é a masturbação. Então, incentivando os professores, os tutores, a tocarem nessas crianças, porque isso acalma. E daí tem uma foto da Damares sendo criança e coloca a foto da Damares, e aí está circulada. Daí você vai falar assim, não, mas e a lei? Eu quero falar para você sobre lei. Existe uma lei que um religioso, um pastor, ele pode entrar num hospital para fazer visita, é visita religiosa, isso daí está no artigo, a gente até viu. A gente pode entrar em hospital. Sabe o que tem acontecido comigo? Aqui e já em outros hospitais. Eu entro dependendo de alguém, não é mais lei. Se a pessoa ela decide, depende da portaria. Já cheguei aqui e já a pessoa falou assim, é uma visita religiosa, pode entrar. E daí já cheguei ali, visita religiosa, não pode entrar. Mas aqui não pode. Mas é lei. Não pode, aqui não sei o que e tal. Daí você sai, chega, tem outra pessoa. Desses dias eu falei assim, então, anota, não, porque aqui tem que seguir, não tem isso, tem seguir o horário de visita. Eu falei, então você escreve aí por isso. Faz fulano de tal não deixou uma visita religiosa porque falou que não, esse hospital não tem essa lei. A pessoa não fez, chamou não sei quem, não tem. A lei quem faz hoje é a pessoa que, eu sou contra religioso, eu sou contra pastor, eu sou contra. Fui lá no hospital visitar a irmã Meire, segunda-feira. Daí estava lá, visita religiosa, não pode. Fui lá na outra, não pode. Daí a pessoa, não, porque já tinha uma pessoa lá dentro. Falei, não, mas sou visita religiosa. Não pode, tem que esperar, tem que ir não sei o quê. E já estava no final, já estava no horário lá. Daí eu fui conversar com outra pessoa. Não, mas você falou que você é visita religiosa? Eu falei, sou pastor, tenho carteirinha aqui, tudo. Mas não, vai lá e fala. Fui lá pela segunda vez, falei, olha, a pessoa ali falou que se eu falar que é visita religiosa, que tem essa, que vocês aceitam. Não, meu senhor, se você quiser, você pode, não sei o quê. Foi muito grossa comigo. Eu fui lá, falei, ela falou que não tem. A pessoa fez assim, espera um pouquinho que vai mudar de turno. Essa daí, peraí, mas é lei ou não é lei? Não interessa, é a pessoa. Se ela for com a tua cara, se ela for a favor disso, mas não tem uma lei que rege? Não, é o professor que decide, é a diretora daqui que decide. Então, você vê como que está. É a pessoa, se for, depende. Já virou, porque daí você vai falar, vamos falar sobre lei? Vamos falar sobre Constituição? Se os mais poderosos, quem é responsável por defender, por dar exemplo na Constituição, tem rasgado a Constituição, o que você vai começar a querer brigar aqui? Cada um já faz, peraí, é contra? Não, aqui, mas eu quero dizer o seguinte, daí vai essa mulher foi sábia, ela foi pacífica, mas ela não foi passiva. Eu acho que a igreja, nós já estamos, porque o juízo virá. Ela se levantou. Primeira coisa que a igreja precisa fazer, e é uma coisa que a gente tem falhado muito. Primeira coisa que ela fez, ela se levantou para interceder. Nós, igual eu estou falando tudo isso daqui, eu estou orientando, mas eu quero dizer a primeira coisa, eu só estou fazendo isso porque isso é uma consequência de intercessão.
Porque se nós, como igreja, é a primeira coisa, o que ela fala? Nossa cidade está correndo risco, a nossa cidade vai ser destruída. Vai ser, então, está vindo um juízo do rei, o rei está querendo destruir essa cidade é justa, essa cidade é boa, não pode, deixa eu falar com ele, deixa eu intermediar. Isso é intercessão, meus queridos. Nós precisamos como igreja falar: Senhor, a gente tem percebido sim, um juízo do Senhor e até uma legitimidade, porque essa cidade, essa nação, o nosso povo tem seguido esse espírito de engano, mas nós estamos aqui, Senhor, olha para nós, nós não somos maus, nós temos procurado seguir o Senhor, e se não, nos perdoe, nos ajude, que o Senhor olhe para a nossa história, olhe para a história da igreja, se nós temos falhado, perdoe, olhe para a história, a igreja é fundamental para conselho, a igreja é fundamental, se nós temos errado, porque o Senhor quer trazer juízo, e começar a orar, porque a palavra de Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa mulher, ela coloca uma posição, ela tipo assim: não vai destruir, eu tenho filho aqui, eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho família aqui, Senhor, peça para o rei, por favor não fazer isso, porque vocês estão querendo destruir, porque o Senhor está permitindo que pessoas hipócritas, que pessoas tenham a condição de destruir, de calar a igreja, de fazer tantas coisas. Por favor, ouve a oração do teu povo. A igreja precisa orar e muitas vezes não tem orado. A gente sai daqui e ouve uma palavra dessa. Será que nós temos orado? Será que desde a primeira vez que eu trouxe uma palavra, você começou a orar? Falar: Senhor, ouça a voz do teu povo. Senhor, ouça a minha voz. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus filhos. Tenha misericórdia da educação do nosso país. Tenha misericórdia da justiça do nosso país. Que acima de toda essa justiça, acima de toda essa injustiça, que a tua justiça seja feita, que a tua vontade seja feita. Eu não sei se os outros estão seguindo esse espírito de engano, mas eu estou seguindo a tua palavra, a tua verdade, e eu quero seguir cada vez mais. Eu sou teu filho, estou aqui de joelho por essa causa, eu me boto de joelho para clamar o teu nome, porque eu sou tua igreja. Será que nós temos feito isso? Será que se toda a igreja fizer isso? Eu vi um testemunho lindo do pastor Danilo Figueira, ele falando que no auge, isso há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, o auge da violência lá de Ribeirão Preto, estava saindo todo dia reportagem, a cada 2 dias um assassinato, Ele foi impelido pelo Espírito e falou assim: não, a gente precisa fazer alguma coisa, a igreja, porque a polícia era entrevistada e nada acontecia, e ele falou: não, a igreja precisa fazer alguma coisa, e ele reuniu com a igreja dele, outros pastores, e eles começaram 30 dias de jejum e oração, 30 dias de jejum e oração. Os pastores de outras igrejas, alguns rasparam a cabeça em simbolismo, não que isso, mas mostrando, não, a igreja precisa se arrepender. Será que a igreja, Senhor, a igreja tem sido inoperante aqui? E começaram a orar, jejuar, buscar, tal. 30 dias de jejum. Eles entregaram o jejum juntos num ginásio. No dia seguinte da entrega de jejum, saiu a reportagem. Ele falou que ele guarda essa reportagem. Primeiro que Ribeirão Preto passa 30 dias sem nenhum homicídio. 30 dias que Ribeirão Preto passa sem homicídio. Eles reuniram os pastores e falaram: a gente precisa ir lá conversar com o prefeito. Foi lá, conversaram com o prefeito, que na época não era nem político, era o vice-prefeito, era um empresário que assumiu uma bucha lá, mas que não conhecia Jesus, que não tinha nada a ver com Jesus. Os pastores chegaram lá e conversaram, e daí o Danilo, que dirigiu a palavra: senhor prefeito, o que o senhor acha desse um mês sem... nós somos orgulhosos com a nossa política, nós ficamos muito felizes com a política. O Danilo falou: nós também estamos felizes com a política, mas eu queria falar que não foi a política.
Há um mês atrás, esse povo aqui, que igreja, começou a falar. Falou que o prefeito começou a chorar, chamou alguns assessores, chamou alguns vereadores que estavam lá. Vem cá, olha o que eles falaram, repete aí. Porque naquele mês, além dos assassinatos, muitas outras coisas. Daí o prefeito falou assim, é por isso que aquela coisa que não ia para frente começou a ir. Por isso que aquele outro entrave começou a sair. Falou que o prefeito ficou tão assim, falou, não, e a gente achando, e o prefeito ficou tão assim, falando, e a gente achando que era gente, e a gente era, não, vocês podem continuar fazendo isso? Vocês podem, não pode, não, mas vocês podem vir aqui, vem aqui uma vez por semana orar. Falou, resumindo, o prefeito entregou a vida para Jesus. Aquele mandato foi reconhecido como o mandato, o tempo de Ribeirão Preto com maior prosperidade, melhor, sucesso. Por quê? Porque a igreja intercedeu. Porque a igreja tomou seu papel. Não foi só para as redes sociais. Eu tenho incentivado a gente se posicionar, a gente precisa se posicionar, mas a primeira responsabilidade, a primeira função da igreja, se você não ora, não vai para as redes sociais, porque não vai valer. Se você não busca Deus, se você não tem buscado conhecimento, essa mulher, ela só pode chegar, ela só pode falar, porque ela fala assim, porque nós somos fiéis. E ela fala outra coisa, nós somos pacíficos. Uma pessoa pacífica e fiel, ela tem autoridade para se manifestar no público. Porque se ela não é pacífica, se ela não é fiel, ela vai para o público e ela é massacrada. Uma pessoa fiel e pacífica, ela tem autoridade para chegar diante de Deus, e ela tem autoridade para chegar diante do povo. Ela tem autoridade para chegar e falar, independente, Jesus tinha autoridade e era criticado. Não estou falando sobre crítica, porque crítica você vai ter, mas nem por isso você vai ter que responder à altura, você vai ter que ser pacífico. E aqui vai o que eu quero, estou chegando ao fim, quero terminar. A importância de nós nos mantermos, porque ela fala, essa cidade sempre foi a mãe de Israel. Essa cidade sempre trouxe benefício. Você tem trazido benefício para a cidade, para o teu trabalho, para a tua casa, para a tua família? Às vezes, hoje você brigou com a tua família inteira, por causa de um partido, por causa de um presidente, por causa de valores, mas que você nunca demonstrou na prática esses valores. Hoje você está defendendo, não, eu voto no fulano por causa dos valores dele. Que valores? Esses que você nunca viu você fazendo? Eu vou lá para... E assim por diante. Não, essa casa, essa cidade, sempre foi uma mãe, sempre foi fiel. E eu continuo sendo pacífico, porque eu poderia fazer uma rebelião, a gente poderia querer sair para tentar guerrear, não, mas eu estou intercedendo e apelando para argumentos. Estou argumentando, olha o que eu estou argumentando, nós somos fiéis. Qual é o problema dessa situação? E daí vem o próprio Deus ali representado, o julgamento. O problema não são vocês, o problema é esse espírito que tem dominado vocês. Então não tem problema. E daí vem a diferença de ser pacífico e ser passiva. Não, com vocês e com as pessoas, eu quero ser, não vou sair brigando, mas com o espírito de engano, eu vou cortar a cabeça dele. Eu não vou ser mais enganada, eu vou expor ele. Pode deixar que esse espírito, a gente vai entregar esse espírito de bandeja para você. Então, o que eu tenho falado esses dias, você não precisa ficar, a melhor maneira de se expor o espírito de engano é com a verdade. Como nós expomos o espírito de engano é com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa, se expõe. Agora, se você expor a verdade, vai incomodar os outros,
Daí já você, mas o outro xingou, o outro fez, não tem problema, você vai, olha, estou aqui, você pedir respeito, você peça respeito, poderia argumentar 1000 vezes, mas não, só você, nas suas redes sociais, você argumenta o que você quiser, se você puder respeitar as minhas redes sociais, nas minhas eu quero expor o que eu quiser, na rua, se amanhã depois alguém vier, olha, não, eu estou aqui expondo, mas você é um não sei o que, tudo bem, tua opinião, eu estou tranquilo, porque eu não sou isso daí, eu sei, e as pessoas vêm, sabe o que vai acontecer? A cidade vai te ouvir. Você acha que só foi esse cara morto? Junto com ele foi várias pessoas. Quem quiser continuar seguindo o espírito de engano, talvez vai ter a cabeça decepada figuradamente, e não vai ser por você, vai ser pelo exército de Deus. Você precisa interceder, você precisa ser fiel, você precisa ser pacífico, você precisa perceber que a tua luta não é contra pessoas, mas sim contra esse espírito de engano que tem enganado, que tem contaminado as pessoas. Se você puder com amor expor, você faz, e a gente precisa fazer. E aqui vai uma coisa, que é aquilo que eu falei, mostrei Paulo, se amanhã depois teu filho na escola for obrigado a fazer alguma coisa contra a palavra de Deus, use a justiça, porque hoje a gente tem ainda lei que nos defende. Não é errado você ir lá pacificamente, não vai dar chilique com a diretora, você vai lá, eu quero isso, como eu fiz no hospital ali. Você pode falar que fulano quis, não sei o quê, porque eu ia chegar e falar assim, ó, eu quero, porque eu quero a próxima vez que eu precisar uma visita lá, eu quero poder entrar, é direito. Amanhã depois, não é direito, então tá, eu vou me recuar. Não quero brigar com o médico, com o enfermeiro, com nada, não é, pelo contrário, quero ser pacífico. Porém, as pessoas não estão entendendo, porque esse espírito de engano leva todo mundo. Gente, vamos massacrar a igreja, porque eles são os tontos, eles são os bobos, eles não sabem de nada. Vamos destruir, porque na verdade a gente não vai precisar destruir, a gente só precisa enganar eles, fazer eles ficar quietinho, porque daí o próprio Deus deles vai vir com juízo dele. Não, aqui não. Aqui eu sou uma mulher sábia, aqui eu sou um homem sábio, aqui eu vou usar a verdade, aqui com toda a autoridade, porque eu sou fiel, porque eu tenho autoridade, porque eu tenho orado, porque eu tenho intercedido, e diante dessa intercessão, eu vou falar, meu primo, meu tio, meu irmão, não fique chateado comigo, se você discorda de mim, você está livre à vontade para falar, e até mesmo para discordar de mim, eu te amo mesmo assim. Eu sei que a nossa briga, aliás, não tem briga aqui, tem pensamento diferente, e você é livre para isso. Você também, se amanhã depois, aqui vai um conselho, e que eu quero, nessa semana, se você tem a verdade, que você crê que é de Deus, use as suas redes sociais, para tentar colocar essa verdade para as pessoas, pacificamente. Eu coloquei algumas coisas, já veio oposição, eu poderia destrinchar um monte de coisa, eu só falei, olha, você sempre nas tuas redes sociais postou, eu respeitei como é a democracia e tal, gostaria de poder fazer a mesma coisa na minha, mas a pessoa me ofendeu, criticou uma classe que eu faço parte, fez não sei o que, eu poderia, não, eu só, tá bom, faz isso, se você quiser fazer na tua rede social, pode fazer, lá, e já fez várias vezes, eu nunca fui lá, não tem, eu sou pacífico, agora eu não posso ser passivo, coisa que a igreja tem sido, deixa todo mundo falar, deixa esse espírito de engano usar todo mundo para se levantar e ditar, os papagaios do diabo ficam falando, e a igreja fica assim, ó, não, porque se eu falar, fulano vai ficar chateado, daí se ele ficar chateado, minha briga não é com você, minha briga não é com a tua classe, minha briga não é com nada, eu não estou brigando, eu estou defendendo aquilo que eu acredito,
aquilo que é a verdade. E eu estou intercedendo para que o juízo de Deus não venha e não afete inclusive você. Não afete inclusive você, porque isso que eu estou fazendo, não estou pensando só em mim. Eu estou pensando na minha família, na tua família, nessa nação. Eu estou pensando naqueles que pensam contrário a mim. Eu estou pensando em todos, porque isso é o verdadeiro evangelho. É pensar naqueles que pensam igual a mim, é pensar naqueles que pensam diferente a mim, e amar a todos. Isso é amor, não é passar pano, não é ser calado, ser cerceado. Não, eu amo, então eu fico quieto. Não, eu amo, por isso eu falo, por isso que eu falo a verdade. Jesus tanto amou o mundo, que se deu por ele, mas antes de se dar, falou várias verdades, e verdades que incomodou, a ponto de essas verdades que o levaram para a cruz, porque um povo que se incomodou com a sua verdade, ficaram tão incomodados que o levaram para a cruz. Mas essa crucificação trouxe salvação. Se amanhã minha crucificação, e aqui já adianto, porque essa semana eu vou usar as minhas redes sociais para transmitir mais verdade. E se vocês perceberem, ai pastor, alguém ofendeu o pastor, não se preocupe, não me afeta. E eu não vou, e não quero que ninguém venha a minha defesa, não. Eu não preciso defender, e nem gostaria, se vocês transmitirem a verdade de vocês, e alguém ofender vocês, minha conselho é não ofenda. Não pague o mal com o mal. Continue transmitindo a verdade, mas não vão para a luta, porque a nossa luta é outra. Vai para o teu quarto orar, fala: Senhor, continue derramando misericórdia, e não derrame sobre nós o teu juízo. Pelo contrário, que nós possamos experimentar o teu livramento, a tua graça, para a honra e glória do teu nome, para que nós possamos continuar vivendo num país cada vez melhor, abençoado, debaixo da tua bênção, e que o Senhor use quem o Senhor quiser, nesses próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, que pessoas vão e vêm, mas o Senhor permanece, e que a tua vontade permaneça, e que o Senhor me use como instrumento da verdade, da fidelidade e da tua vontade aqui na terra, em nome de Jesus.